Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Romero Rodrigues, fundador do Buscapé e sócio do fundo de Venture Capital Redpoint e Ventures. Romero, a gente até já tocou no assunto, que é a questão dos unicórnios. Antes eles não existiam no mercado brasileiro e, de repente, de uma hora para outra, surgiram diversos unicórnios. A 99, o Nubank, a própria Gympass, que a gente já comentou. O que aconteceu no mercado para que o nascimento dos unicórnios brasileiros fosse possível? Olha, Ralph, primeiro assim, muito feliz que isso está acontecendo. Eu particularmente sou um pouco crítico da terminologia unicórnio, porque eu acho que os grandes empreendedores estão querendo construir uma grande empresa, deixar sua marca, seu legado, e unicórnio é algo que é consequência desse trabalho, não é um objetivo. Mas eu diria que é inevitável. Se a gente volta 20 anos, antes dos anos 2000, era impossível você construir uma empresa de tecnologia. Tiveram empresas brasileiras, teve Webmos, teve KD, teve várias empresas digitais brasileiras já naquele tempo, mas era possível. Depois ficou improvável, né? Mesmo Buscapé era algo improvável. Hoje é inevitável. E é inevitável porque a gente está construindo esse ecossistema nos últimos 10 anos. Desde a venda do Buscapé, que foi a primeira startup que passou por financiamento por estágio, que teve seed, série A, série B, que deu uma saída e deu saída para todos os investidores, e esse dinheiro que voltou para o ecossistema de novo. Desde lá, a gente tem ano após ano mais investidores anjos, mais aceleradoras, mais fundos semente, mais fundos de venture capital. Aí você tem os fundos de growth surgindo agora. Você tem cada vez mais empresas fazendo corporate venture capital. Lá atrás, 2009, você tinha Intel e Qualcomm. Hoje eu diria que todas fazem. Sim. Tem algumas que estão fazendo raso, né? Mas outras estão fazendo direito. Mas não tem um CEO que queira se manter no seu cargo que não esteja fazendo alguma coisa ligada a corporate venture capital. Então o ecossistema está vivo, está vibrante. Somado a isso, você tem o fato de que hoje são 130 milhões de brasileiros conectados em banda larga. Quando a gente começou lá atrás, era 100 mil usuários de internet no Brasil inteiro, com a linha de escada, pagando 3, 4 reais por minuto. Então tudo isso faz com que, e somado, obviamente, às ineficiências que a gente já falou aqui nos outros blocos, faz com que dê essa mistura perfeita para essa combustão de empreendedorismo que a gente está vendo. Mas você acredita que o ecossistema de empreendedorismo já está maduro o suficiente ou ainda faltam etapas para a gente chegar a um nível de amadurecimento? Eu acho que ele vai amadurecer mais, mas se ele não amadurecer, isso não é um problema. Eu gosto de brincar muito, a gente tem, às vezes, o ser humano em geral tem uma dificuldade de entender os acontecimentos no tempo. Essas empresas que a gente está vendo hoje se tornarem unicórnios são empresas da safra. A gente brincou de vinho, de experimentar 1.200 vinhos. Eu estava numa viagem com meu pai relacionada a vinho, então vamos lá. São empresas da safra de 2010, 2011, 2012 no máximo. Sim, claro. Elas levaram 7 a 9 anos para chegar nesse estágio. O que é diferente do que a gente está vendo agora, do que a gente viu no primeiro ciclo digital de 2000, que culminou no Buscapé, no PagSeguro, na Netshoes e nas outras companhias? A grande diferença é que lá não teve nenhuma sementinha plantada em 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nasceram por geração espontânea. Tudo foi em 2010. Não, só teve uma safra. Não tiveram safras. Agora não, a gente tem a safra de 2010, a de 2011, a de 2012, a gente tem unicórnios das 3. Mas a gente tem a safra de 2013, que recebeu mais investimento que as anteriores. 14. A safra de 2015, a maior parte dos nossos investimentos está concentrada em 2015. 2016, 2017, 2018. Então o que eu quero dizer? Tem um monte de unicórnio no forno, pronto para sair nos próximos anos. Porque você não vai fazer uma empresa grande, digital, em 3 anos. Leva-se 7 a 10 anos. A gente estima no nosso fundo que na média a gente fica investindo em cada companhia 7 anos. O 7 não vem do nada, o 7 vem da nossa experiência nos Estados Unidos. Então se nos Estados Unidos é 7 anos, aqui vai ser alguma coisa parecida ou um pouco mais. Então a gente tem muito unicórnio para aparecer. Você acha que essas safras recentes são boas safras? As safras têm melhorado ano após ano. Por quê? Você tem mais academia, você tem mais informação. Imagina, a Endeavor começou em 2002 no Brasil, não existia a palavra empreendedorismo no dicionário. Não existia Lean Startup, você não sabia como montava uma startup. Eu não sabia o que era Scrum, Agile, eu não tinha isso na época do Buscapé, era intuição. Deixa eu fazer rápido, falha rápido, tentar outra coisa. Era tentativa e erro. Hoje não, você tem metodologia, você tem frameworks para poder resolver esses problemas. Então cada vez fica melhor, o empreendedor está cada vez mais polido. Então o empreendedor safra após safra, ele está mais preparado, o mercado está maior, as empresas estão mais receptivas. Eu lembro, o primeiro parceiro do Buscapé foi um grande banco.
eu não consegui fazer a parceria porque o grande banco queria 5 anos de balanço auditado. Hoje você tem o contrário, todos os grandes bancos, inclusive esse, têm incubadoras e aceleradoras e estão lá pagando para as startups virem fazer parceria com eles. Agora, existe uma coisa curiosa. Na medida em que o mercado brasileiro de empreendedorismo está amadurecendo e mais recursos estão vindo para esse mercado, o Brasil passa por uma crise econômica assim, muito grande. Foram vários anos de recessão, uma das piores recessões na nossa história. E mesmo quando a gente voltou a crescer, a recuperação é muito lenta. Não tem um paradoxo entre uma macroeconomia ruim e um mercado de empreendedorismo crescendo? Tem, e isso é um fato. De certa forma, a crise brasileira ajudou muito o ecossistema de inovação. De que forma? Que isso pareça. Então, eu queria entender como pode ter ajudado. Um ano muito bom, que a economia está bombando e que você recebe um bônus gigantesco. Vai ter Copa do Mundo e você quer trocar a sua TV, você não para comparar preço. A gente cresceu muito o Buscapé em anos de crise, porque num ano de crise as pessoas mudam comportamento. Então, no ano de crise, você convence alguém a parar de assistir TV a cabo e assistir Netflix. No ano de crise, você convence alguém a não comprar um carro novo e tentar se virar com a mobilidade urbana que existe. Né? Num ano de crise, uma grande empresa, um bom CEO, sabe que não adianta aumentar a área de vendas, eu não vou crescer 30% a linha de cima. Então, para eu entregar a linha de baixo, eu preciso ficar eficiente. Chegou a hora de eu ligar para aqueles grandes de tecnologia, cancelar o contrato e contratar o serviço SaaS dessa startup que está batendo na minha porta. E mais do que isso, o maior combustível de inovação não é dinheiro, é gente boa. Num ano de crise, você consegue tirar o jovem talentoso do banco de investimento, da consultoria e vender para ele o sonho da sua startup para ele vir aqui mudar o mundo com você. Então existe uma correlação negativa. Inclusive nos Estados Unidos. Você pega os anos de 2008, 2009 lá, com Lehman e com tudo, são safras excelentes de investimento. Então quer dizer que a crise para o mercado, para o ecossistema de empreendedorismo é uma boa notícia? A crise é uma boa notícia. Embora a crise seja ruim. Embora a crise seja ruim em geral. A crise vai prejudicar a startup e o ecossistema em um ponto, que são as saídas. Né? Quando você está num ambiente de crise, é muito difícil um presidente global de uma multinacional querer arriscar o pescoço dele pagando bilhões por uma empresa no Brasil. Por quê? Porque não tem pressão para vir para o Brasil. O board dele não está pedindo investimento no Brasil, né? Ninguém está falando que tem que vir para o Brasil. Então, quando o mercado melhora, você tem mais saídas. Então, para as startups serem vendidas, é importante as janelas de mercado, que no Brasil são complicadas. Né? Isso a gente não tem como negar. Mas para a maturação, para o desenvolvimento das startups, não. Um ano de crise ajuda. Pô, acabou a crise, é um problema? Não, não é um problema. Obviamente vai ficar mais difícil para as startups contratar gente. Mas não é um problema. Então ela é quase que uma correlação zero. Eu nem diria que é uma correlação negativa. Mas ela é levemente negativa porque realmente a crise ajuda. Agora, um dos fatores que fizeram com que o mercado brasileiro, até a região latino-americana, chamasse a atenção no mundo foi o anúncio do SoftBank, que anunciou um fundo de 5 bilhões de dólares para investir em startups aqui na América Latina. Como você avalia a chegada do SoftBank na região? Isso é positivo para o mercado? Super positivo, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque de diferentes formas. Primeiro vai trazer mais capital, então é uma comprovação da região. Isso vai ajudar outros segmentos da economia que não é de tecnologia ou de inovação, né, ou de startup. É uma quantia bem grande que está sendo colocada no Brasil. Outra coisa positiva, você obviamente pega um espaço que ainda era um pouco uma incógnita se a gente teria, que é esses grandes cheques de growth, que a gente tinha sim, a gente tinha fundos de private equity fazendo, mas de uma forma mais tímida, né? E você pode dizer que esse degrauzinho do ecossistema está feito, está completo. Né? O que é o degrauzinho depois desse IPO? Então, basicamente, a gente completou o álbum, né? Com a chegada de um fundo como esse fundo do SoftBank. Mais do que isso vai fazer com que as empresas sejam melhor avaliadas, mais gente olhe e fale, caramba, então esse negócio de startup pode dar certo. Quer saber? Vou sair do meu emprego aqui nessa multinacional, porque pô, eu vou ganhar um pouco menos na startup, mas os options que eles vão me dar, se essa empresa se tornar parecida com essas outras aqui, a gente está falando de dezenas de empresas, né? Porque o SoftBank no Brasil tem feito cheques menores, então você tem uma série de empresas recebendo rodadas novas,
nosso portfólio Pipefy anunciou recentemente, Sherpa anunciou hoje cheques grandes, então começa a olhar e falar, pô, isso aqui é verdade. Não é um ou outro, né? Porque lá atrás, a grande crítica de 2010, 2011, 2012 para Venture Capital era legal, mas teve o Buscapé, mas e aí, que mais? Não tem saída, que né? mais? Exato. Então agora não, a gente tem dezenas de companhias que vão se tornar unicórnio nos próximos 2, 3 anos. Então isso tudo faz com que vire uma profecia autorrealizável. Né? Porque o que acontece? O jovem vai para a startup cresce, a startup ganha espaço, se torna unicórnio, mais jovens vão para a startup, tudo isso se retroalimenta. Agora existe também um fator macroeconômico, estamos com juros muito baixos, isso ajuda também a indústria de Venture Capital? De que forma novos investidores, quem não investia, está começando a olhar com mais atenção para esse tipo de investimento? Você traz um outro tipo de investidor, Ralf, e é um tipo de investidor que ajuda muito mais o ecossistema brasileiro. O nosso primeiro fundo, os nossos investidores eram investidores tradicionais de Venture Capital no mundo inteiro. Então vão ser grandes famílias globais, sim, fundos de pensão internacionais, endowments de universidades e grandes corporações globais. O nosso segundo fundo, a gente tem esse tipo de investidor, mas a gente tem 1.300 famílias brasileiras. São famílias que têm o seu capital vindo de atividade empresarial. Né? A grande maioria são empresários, são donos de negócios. Então, esse tipo de investidor, ele traz uma característica muito interessante. Por quê? Porque, ele tem lá dentro do núcleo familiar dele, provavelmente um neto, um sobrinho, um filho empreendendo. Então, ele traz deal flow para o fundo, ele traz oportunidades. E do outro lado, ele tem a sua empresa, ou ele é um consumidor, ele vai estar interessado no que a startup faz. Então, ele se sente orgulhoso de falar, pô, eu sou indiretamente sócio da Repassa que está ajudando no impacto. Inclusive, vou comprar lá, vou pedir a sacolinha e vou colocar meus produtos lá. Então ele faz esse ecossistema oxigenar. Com todo respeito e carinho que eu tenho para os meus investidores internacionais, o endowment de uma grande universidade americana não está muito preocupada com o que o Repassa está fazendo com as comunidades brasileiras, ou se ele está melhorando o Brasil ou não. E muito menos vai comprar uma sacola do Repassa. Eles querem ver o retorno financeiro só. Então a gente traz um outro tipo de investidor que se envolve mais. Né? E esse investidor não existia antes. Então aí você tem outra coisa boa. Se antes você tinha não tanto capital, mas capital suficiente, agora você abriu com juros baixos um outro bolso, que é dessa família, que não investia antes. Porque, poxa, o investimento de Venture Capital, se você pensar hoje nos Estados Unidos, os melhores fundos, eles vão entregar alguma coisa de pelo menos 25% ao ano em dólar. Tá? São os 25% melhores fundos, vão entregar 25%, 30% ao ano em dólar. Pô, um rendimento altíssimo em dólar. Mas no Brasil, que pagava 15% ao ano, você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento e sem risco, você vai para um investimento que dura 10 anos e que você não pode resgatar e que tem risco para ganhar o dobro, fala, puta, eu acho que não. Agora, quando os juros caem para 5, fala, pô, peraí, é 6 vezes mais, tá valendo a pena, o que a gente chama de prêmio de risco. Então, prêmio de risco no Brasil ficou interessante. Então, faz sentido agora tomar risco. Há 3 anos atrás fazia sentido tomar risco no Brasil, 4 anos atrás. Agora faz sentido tomar risco. Então, isso atraiu esse capital. Romero, muito obrigado. No próximo bloco, o Romero vai dar algumas dicas para os empreendedores brasileiros.